Marina olhou pela janela do carro enquanto sua família se aproximava da nova casa. A mudança para a pequena cidade era uma tentativa de recomeço após a trágica perda de sua irmã, Ana. A casa era antiga, com uma fachada de tijolos vermelhos e um quintal espaçoso, cercado por árvores altas que balançavam suavemente ao vento. Assim que chegaram, Marina desceu do carro e começou a explorar o quintal. Foi então que ela viu o poço, coberto de musgo e parcialmente escondido pelas árvores. O poço parecia ter sido esquecido pelo tempo. Marina sentiu um arrepio percorrer sua espinha, mas afastou a sensação, atribuindo ao cansaço da mudança. Enquanto seus pais descarregavam as caixas, Marina se aproximou do poço. A tampa de madeira estava gasta e rachada, e ela podia ouvir um leve murmúrio vindo de dentro. Curiosa, inclinou-se para ouvir melhor. Mas foi interrompida pela voz de sua mãe chamando para ajudar com as caixas. Durante a noite, Marina não conseguia tirar o poço da cabeça. Ela se perguntou quantos anos ele tinha e por que parecia tão abandonado. Decidiu que no dia seguinte iria investigar mais a fundo. Na manhã seguinte, enquanto seus pais estavam ocupados organizando a casa, Marina voltou ao poço. Desta vez, ela ouviu claramente os sussurros. Eram vozes indistintas, como se muitas pessoas estivessem falando ao mesmo tempo. Assustada, ela recuou, mas a curiosidade era mais forte. Decidiu que precisava descobrir mais sobre aquele poço misterioso. Marina passou o resto do dia ajudando seus pais, mas sua mente estava constantemente no poço. Noite, quando estava deitada na cama, os sussurros pareciam ecoar em sua mente. Ela se perguntou se estava imaginando coisas, mas algo dentro dela dizia que havia mais naquela história. No dia seguinte, Marina decidiu explorar a cidade em busca de resposta. Ela foi até a biblioteca local e começou a procurar informações sobre a casa e o poço. Descobriu que a casa tinha mais de 100 anos, que o poço era ainda mais antigo. Havia rumores de que o poço era assombrado, mas ninguém sabia ao certo o porquê. Marina voltou para casa com mais perguntas do que respostas. Ela sabia que precisava descobrir a verdade sobre o poço, mas não sabia por onde começar. Decidiu que iria continuar investigando, mesmo que isso significasse enfrentar seus medos. Enquanto se preparava para dormir, Marina ouviu novamente os sussurros. Desta vez, eles pareciam mais claros, quase como se estivessem chamando por ela. Determinada a descobrir a verdade, Marina prometeu a si mesma que não iria desistir até entender o que estava acontecendo. Nos dias seguintes, Marina não conseguia afastar a sensação de que algo estava errado com o poço. Os sussurros continuavam a atormentá-la, especialmente à noite, quando a casa estava silenciosa. Ela tentava se convencer de que eram apenas alucinações, mas a intensidade das vozes aumentava a cada dia. Uma tarde, enquanto seus pais estavam fora, Marina decidiu investigar o poço mais uma vez. Ela se aproximou cautelosamente, sentindo o coração bater mais rápido. Quando chegou perto, os sussurros se tornaram mais claros. Eram vozes distintas, algumas suplicantes, outras desesperadas. Marina sentiu um calafrio percorrer seu corpo. Ela se inclinou sobre a borda do poço, tentando entender o que as vozes diziam. De repente, uma voz se destacou das outras. Era uma voz feminina, suave, mas carregada de tristeza. Marina sentiu um arrepio ao reconhecer a voz de sua irmã, Ana. Ela recuou, assustada, mas a voz continuava a chamá-la pelo nome. Marina correu de volta para casa, tentando processar o que havia acabado de acontecer. Como era possível ouvir a voz de sua irmã, que havia desaparecido meses atrás? Ela sabia que precisava contar a seus pais, mas temia que eles não acreditassem nela. Decidiu que, por enquanto, manteria isso em segredo e continuaria investigando por conta própria. Naquela noite, Marina teve um sonho perturbador. Ela estava no quintal, perto do poço, e as vozes a cercavam.
Elas sussurravam segredos sômbrios, revelando detalhes sobre os desaparecimentos na cidade. Marina acordou suando frio, com a sensação de que o sonho era mais do que apenas um produto de sua imaginação. Determinada a descobrir a verdade, Marina começou a fazer perguntas aos moradores da cidade. Ela visitou a biblioteca novamente e encontrou antigos jornais que relatavam desaparecimentos misteriosos ao longo dos anos. Em todos os casos, as vítimas pareciam ter desaparecido sem deixar rastros, e ninguém sabia ao certo o que havia acontecido com elas. Marina também conversou com alguns vizinhos mais velhos que lembravam de histórias sobre o poço. Eles falavam de uma maldição antiga, mas ninguém sabia ao certo como ou por que ela havia começado. Marina sentiu que estava se aproximando da verdade, mas ainda havia muitas peças faltando no quebra-cabeça. Enquanto continuava sua investigação, os sussurros do poço se tornavam cada vez mais insistentes. Marina sabia que precisava descobrir a origem das vozes e o que elas queriam. Ela sentia que sua irmã estava tentando se comunicar com ela, pedindo ajuda. Marina decidiu que, para entender completamente o que estava acontecendo, precisaria descer ao poço. A ideia a aterrorizava, mas ela sabia que não poderia ignorar os sussurros por mais tempo. Com o coração pesado, ela começou a planejar sua descida, determinada a enfrentar seus medos e descobrir a verdade sobre o poço. Marina acordou determinada a descobrir mais sobre o poço e os desaparecimentos. Ela sabia que precisava de mais informações para entender o que estava acontecendo. Decidiu que a melhor maneira de começar seria conversando com os moradores mais antigos da cidade. Ela foi até a casa da Sr. Almeida, uma vizinha idosa que morava na cidade há décadas. A Sra. Almeida era conhecida por suas histórias sobre o passado da cidade, e se alguém soubesse algo sobre o poço, seria ela. Marina bateu na porta e foi recebida com um sorriso caloroso. "Olá, querida. O que a traz aqui hoje?" perguntou a Sra. Almeida. Marina explicou que estava curiosa sobre a história da casa e do poço no quintal. A expressão da Sra. Almeida mudou, tornando-se mais séria. "Ah, o poço. Há muitas histórias sobre aquele poço. Dizem que é assombrado, que guarda segredos sombrios." Marina sentiu um arrepio, mas continuou a ouvir atentamente. A Sra. Almeida contou que, muitos anos atrás, houve uma série de desaparecimentos misteriosos na cidade. As pessoas acreditavam que o poço estava de alguma forma ligado a esses eventos, mas ninguém sabia ao certo como. Alguns dizem que o poço foi usado em rituais antigos. Outros acreditam que é uma passagem para outro mundo. Mas uma coisa é certa: todos que se aproximam demais do poço acabam ouvindo as vozes, disse a Sra. Almeida. Marina agradeceu a Sra. Almeida pelas informações e voltou para casa com a mente cheia de perguntas. Ela sabia que precisava investigar mais a fundo, mas também sabia que precisava ser cautelosa. Decidiu que a próxima etapa seria procurar mais registros históricos na biblioteca. Na biblioteca, Marina encontrou antigos jornais e documentos que relatavam os desaparecimentos. Em todos os casos, as vítimas pareciam ter desaparecido sem deixar rastros, e as investigações nunca levaram a lugar nenhum. No entanto, havia um padrão. Todas as vítimas tinham algum tipo de conexão com o poço. Marina também encontrou um diário antigo, escrito por um dos primeiros moradores da cidade. O diário mencionava rituais realizados no poço, destinados a aprisionar almas e garantir a prosperidade da cidade. Marina sentiu um calafrio ao ler essas palavras, mas também sentiu que estava se aproximando da verdade. Enquanto lia o diário, Marina encontrou uma passagem que mencionava uma entidade que habitava o poço. Essa entidade era responsável por aprisionar as almas e usá-las para seus próprios fins sombrios. Marina sabia que precisava descobrir mais sobre essa entidade, como derrotá-la. De volta a casa,
Marina começou a juntar as peças do quebra-cabeça. Ela sabia que o poço estava ligado aos desaparecimentos e que a entidade era a chave para resolver o mistério. Mas como ela poderia enfrentar algo tão poderoso e desconhecido? Marina decidiu que precisava de ajuda. Ela contou a seus pais sobre os sussurros e as descobertas que havia feito. No início, eles estavam céticos, mas a determinação de Marina os convenceu a ajudá-la. Juntos, eles começaram a planejar uma maneira de enfrentar a entidade e libertar as almas aprisionadas. Marina sabia que a jornada seria perigosa, mas estava determinada a salvar sua irmã e as outras vítimas. Com o apoio de sua família, ela se preparou para descer ao poço e enfrentar seus maiores medos. Ela sabia que a verdade estava lá embaixo, esperando para ser descoberta. Marina não conseguia tirar da cabeça a voz de sua irmã, Ana, que ouvira no poço. Lembrança da voz suave, mas carregada de tristeza, a assombrava. Ela sabia que precisava descobrir o que havia acontecido com Ana, como o poço estava envolvido. Determinada a encontrar respostas, Marina voltou à biblioteca para continuar sua pesquisa. Ela encontrou mais registros antigos que mencionavam o poço e os desaparecimentos. Em um dos documentos, havia uma lista de nomes das pessoas que haviam desaparecido ao longo dos anos. Para seu horror, Marina encontrou o nome de sua irmã na lista. Marina sentiu um nó na garganta ao ver o nome de Ana. Ela sabia que sua irmã estava de alguma forma conectada ao poço, mas não sabia como ou porquê. Decidiu que precisava falar com mais pessoas na cidade para obter mais informações. Ela foi até a casa do Sr. Oliveira, um dos moradores mais antigos da cidade. O Sr. Oliveira era conhecido por sua sabedoria e conhecimento sobre a história local. Marina explicou sua situação e pediu ajuda. O Sr. Oliveira ouviu atentamente e, após um momento de reflexão, começou a falar. Há muitos anos, houve uma série de rituais realizados no poço. Esses rituais eram destinados a aprisionar almas e garantir a prosperidade da cidade. No entanto, algo deu errado, e a entidade que habitava o poço começou a aprisionar as almas das pessoas que se aproximavam demais, explicou o Sr. Oliveira. Marina sentiu um calafrio ao ouvir essas palavras. Ela perguntou ao Sr. Oliveira se havia alguma maneira de libertar as almas aprisionadas. Ele respondeu que, segundo as lendas, a única maneira de libertar as almas era confrontar a entidade e destruir o vínculo que a mantinha no poço. Marina sabia que essa seria uma tarefa perigosa, mas estava determinada a salvar sua irmã. Ela voltou para casa e contou a seus pais sobre o que havia descoberto. Eles estavam preocupados, mas concordaram em ajudá-la. Juntos começaram a planejar uma maneira de descer ao poço e enfrentar a entidade. Naquela noite, Marina teve outro sonho perturbador. Ela estava no poço, cercada pelas vozes das almas aprisionadas. Elas suplicavam por ajuda e Marina sentia a presença da entidade sombria. Acordou suando frio, mas determinada a continuar sua missão. No dia seguinte, Marina e seus pais começaram a preparar os equipamentos necessários para descer ao poço. Eles sabiam que precisariam de cordas, lanternas e outros suprimentos para enfrentar a escuridão e os perigos que os aguardavam. Marina sentia uma mistura de medo e determinação enquanto se preparava para a descida. Antes de descer, Marina fez uma última visita ao poço. Ela se inclinou sobre a borda e ouviu os sussurros mais uma vez. Desta vez, a voz de sua irmã era clara e distinta. Marina, por favor me ajude, dizia a voz de Ana. Marina sentiu lágrimas escorrerem pelo rosto, mas também sentiu uma nova determinação. Ela sabia que não poderia desistir agora. Com o apoio de sua família, ela estava pronta para enfrentar a entidade e libertar as almas aprisionadas. Com tudo preparado, Marina e seus pais se aproximaram do poço. Eles sabiam que a jornada seria perigosa, mas estavam determinados a enfrentar seus medos e descobrir a verdade.
Marina olhou para o poço uma última vez antes de começar a descida, sentindo que estava prestes a enfrentar o maior desafio de sua vida. Marina e seus pais estavam prontos para descer ao poço. Com lanternas, cordas e outros suprimentos em mãos, eles se aproximaram da borda. Marina sentia o coração bater acelerado, mas a determinação de salvar sua irmã e as outras almas aprisionadas a impulsionava. A descida foi lenta e cuidadosa. A escuridão dentro do poço era opressiva, e os sussurros pareciam aumentar à medida que desciam. Marina segurava firmemente a corda, tentando manter a calma. Seus pais a seguiam de perto, oferecendo palavras de encorajamento. Quando finalmente chegaram ao fundo, Marina acendeu sua lanterna e olhou ao redor. O chão do poço estava coberto de pedras e detritos, e as paredes eram úmidas e cobertas de musgo. Os sussurros eram mais altos aqui, quase ensurdecedores. Marina sentiu um arrepio percorrer sua espinha, mas sabia que não podia recuar agora. Eles começaram a explorar o fundo do poço, procurando qualquer sinal da entidade ou das almas aprisionadas. Marina sentiu uma presença sombria ao seu redor, como se estivesse sendo observada. De repente, uma figura sombria emergiu das sombras, seus olhos brilhando com uma luz sinistra. "Quem ousa perturbar meu domínio?" A entidade perguntou, sua voz ecoando pelo poço. Marina deu um passo à frente, tentando manter a calma. "Estamos aqui para libertar as almas aprisionadas, incluindo a de minha irmã", ela disse. Sua voz, a entidade riu, um som frio e cruel. "Vocês são tolos se acham que podem me derrotar. Eu sou o guardião deste poço e as almas me pertencem." Marina sentiu o medo crescer dentro de si, mas não podia desistir. Ela sabia que precisava encontrar uma maneira de quebrar o vínculo que mantinha a entidade no poço. Lembrou-se das palavras do Sr. Oliveira sobre os rituais antigos e decidiu que precisava realizar um contra-ritual para libertar as almas. Ela começou a recitar as palavras que havia encontrado no diário antigo, as mãos tremendo enquanto segurava a lanterna. A entidade tentou interrompê-la, mas seus pais a protegeram, enfrentando a figura sombria com coragem. Marina continuou a recitar as palavras, sentindo uma energia poderosa crescer ao seu redor. De repente, uma luz brilhante encheu o poço, e a entidade soltou um grito de dor. As almas aprisionadas começaram a emergir das sombras, suas formas etéreas brilhando com uma luz suave. Marina viu a figura de sua irmã entre elas, e lágrimas escorreram pelo seu rosto. "Marina, você conseguiu", disse Ana, sua voz cheia de gratidão. Marina sentiu uma onda de alívio e felicidade. Ela havia conseguido libertar as almas e derrotar a entidade. A luz brilhante continuou a crescer, até que a entidade foi completamente destruída, e o poço ficou em silêncio. Com a ajuda de seus pais, Marina começou a subir de volta à superfície. As almas libertadas o seguiram, suas formas etéreas flutuando ao redor deles. Quando finalmente chegaram ao topo, Marina sentiu o sol quente em seu rosto e soube que tudo havia acabado. A cidade começou a se recuperar dos traumas passados e os desaparecimentos cessaram. Marina e sua família foram vistos como heróis, mas também carregavam as cicatrizes emocionais da experiência. Marina sabia que nunca esqueceria o que havia acontecido, mas também sabia que havia feito a coisa certa. Ela passou os dias seguintes refletindo sobre a experiência e como isso a havia mudado. Sentia-se mais forte e determinada, sabendo que havia enfrentado seus maiores medos e saído vitoriosa. Com o apoio de sua família, Marina estava pronta para começar um novo capítulo em sua vida. Marina sentiu uma mistura de alívio e exaustão ao emergir do poço. A luz do sol parecia mais brilhante do que nunca, e ela respirou fundo, sentindo o ar fresco encher seus pulmões. As almas libertadas flutuavam ao seu redor, suas formas etéreas brilhando suavemente antes de desaparecerem no ar. Ela olhou para seus pais. Também pareciam aliviados, mas visivelmente abalados pela experiência. Marina sabia que ainda havia muito a ser feito para entender completamente o que havia acontecido e garantir que a entidade não pudesse retornar. Nos dias seguintes, Marina continuou sua investigação, agora com a ajuda de seus pais e do Sr. Oliveira. Eles revisitaram os documentos antigos e conversaram com mais moradores da cidade, tentando juntar todas as peças do quebra-cabeça.
Marina sentia que estava se aproximando de uma compreensão completa do que havia acontecido no poço. Uma noite, enquanto revisava o diário antigo, Marina encontrou uma passagem que havia passado despercebida antes. A passagem descrevia um ritual específico que poderia ser usado para selar permanentemente a entidade no poço, impedindo-a de retornar. Marina sabia que precisava realizar esse ritual para garantir a segurança da cidade. Ela compartilhou a descoberta com seus pais, e o Sr. Oliveira concordaram em ajudá-la a realizar o ritual. Eles passaram os dias seguintes preparando tudo o que precisavam. Na noite do ritual, Marina e seus pais se reuniram ao redor do poço, com o Sr. Oliveira supervisionando. Eles acenderam velas e começaram a recitar as palavras do ritual, suas vozes ecoando na escuridão. Marina sentiu uma energia poderosa ao seu redor, como se o próprio poço estivesse respondendo ao ritual. De repente, uma luz brilhante emergiu do poço, e Marina sentiu a presença da entidade mais uma vez. Mas desta vez, ela não sentiu medo. Sentiu-se forte e determinada, sabendo que tinha o poder de selar a entidade para sempre. Com uma última recitação das palavras do ritual, a luz brilhante envolveu a entidade, que soltou um grito de dor antes de desaparecer completamente. O poço ficou em silêncio, e Marina soube que a entidade havia sido selada para sempre. Marina e seus pais se abraçaram, sentindo uma onda de alívio e felicidade. Eles haviam conseguido. A cidade estava segura, e as almas aprisionadas estavam finalmente em paz. Marina sentiu uma sensação de realização, sabendo que havia cumprido sua missão. Nos dias seguintes, a cidade começou a se recuperar. Os moradores, que antes estavam céticos, agora viam Marina e sua família como heróis. A história do poço e das almas aprisionadas se espalhou, e a cidade começou a se curar dos traumas do passado. Marina sabia que nunca esqueceria o que havia acontecido, mas também sabia que havia feito a coisa certa. Ela sentia uma nova força dentro de si, sabendo que havia enfrentado seus maiores medos e saído vitoriosa. Com o apoio de sua família e dos novos amigos que havia feito, Marina estava pronta para começar um novo capítulo em sua vida.